O Internacional está acertando a renovação contratual de Moisés. Em uma negociação demorada e complexa, o Bahia aceitou ceder o jogador pelo perdão de uma dívida anterior existente com o Internacional. E com isso, o Inter não vai pagar tanto assim pelo Moisés, e todas as partes acabaram concordando com essa ideia. Wesley está próximo de acertar com o Internacional e deve, nos próximos dias, anunciar o seu futuro, já que está liberado do seu clube na Bélgica. Um meio-campista do Atlético Mineiro foi especulado no Beira-Rio ao longo desta quarta-feira. E tem também a situação de Marinho, que não está tão encaminhado assim com o Inter, mesmo que os dirigentes busquem a contratação desse jogador. Esse é o Diário do Inter KTO, quarta-feira, 29 de dezembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora para mais um Diário do Inter KTO para trazer muitas informações importantes. E a primeira delas que eu trago é em relação a Moisés. Eu já falei que o Brax está no Uruguai, tratando junto com o técnico Alexander Medina o elenco do Internacional, esmiuçando o elenco do Internacional. E o Moisés, é claro, que entrou nessa discussão. E com o aval de Medina, o Internacional tocou adiante as negociações para a renovação contratual do lateral esquerdo, que estão fechadas e acertadas. Isso tudo também por conta de uma flexibilização do Bahia. Ontem a gente trazia aqui a informação do Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha, que afirmou que o Bahia estava flexibilizando a negociação e permitindo que o Internacional avançasse na renovação contratual do lateral esquerdo. Mais um detalhe foi descoberto ao longo dessa quarta-feira. Essa flexibilização do Bahia se dá em razão de uma dívida que o clube de Salvador tem com o Internacional por conta de contratações antigas. O Inter está perdoando essa dívida que o Bahia tem com o Inter e, em troca, o Bahia flexibiliza boa parte do valor que seria pago pelo Internacional para ter o lateral esquerdo. Isso faz com que o Moisés venha praticamente de graça para o Internacional e o Inter assim toca a renovação do jogador. É importante a gente destacar, porque eu sei que tem muita gente criticando a direção do Inter pela renovação contratual do Moisés, e eu só recupero uma fala do presidente Alessandro Barcelos quando questionado sobre as renovações do Moisés e também do Rodrigo Lindoso, que está encaminhada e deve ser anunciada ainda antes do término de 2021. O presidente disse que, assim como a direção, está vendo o que está acontecendo. No caso, ele disse: a gente sabe que o Moisés não é o lateral esquerdo perfeito. A gente sabe que o Moisés não é o lateral esquerdo ideal. Só que pelas circunstâncias de negociação, pelas circunstâncias de contrato, a gente precisa tomar a medida mais racional, a decisão mais racional. E por que isso? Porque a direção do Inter entende que o Moisés não é o melhor lateral esquerdo do Brasil, não é o melhor lateral esquerdo do mundo. Mas o mercado de lateral esquerdo, ele é bem complicado. O Inter tem dois laterais esquerdos promissores no elenco, o Paulo Vitor e o Tauelara. O Tauelara com grandes chances de se tornar, dentro de alguns anos, top dos laterais esquerdos do Brasil. Então por que o Internacional vai investir para contratar um lateral esquerdo caro que vai trancar a vida desses jovens garotos? Hoje, eles não têm potencial, eles não têm capacidade ainda para serem titulares do Moisés. Mas o Moisés é uma opção barata que não vai trancar o desenvolvimento desses jovens jogadores. É esse o pensamento da direção do Internacional e também por isso que está se renovando o contrato com o Moisés. Ele deve assinar um vínculo de 3 temporadas e o Inter fica com o jogador em definitivo a partir dessa flexibilização vinda do Bahia. Próximo assunto, eu falei sobre isso hoje à tarde, em relação ao Wesley. O Inter está perto de acertar com o Wesley. O que falta? A definição dos salários. Falta o encaminhamento junto ao staff do jogador, porque a liberação dele do Clube Bruges já aconteceu, ele pertence ao Aston Villa, que está disposto a emprestar o jogador para o Internacional sem custos de empréstimo e tudo mais. Só que a questão do salário, ela precisa ser acertada. E esse é o ponto. O Wesley quer vir para o Brasil, está definindo o seu futuro, tem uma proposta do Internacional em suas mãos, assim como tinha também uma proposta do São Paulo. Só que o São Paulo saiu de cena e ficou só o Internacional. Então por isso eu diria que o Wesley estaria encaminhado para o Internacional, para ser o centroavante. E no vídeo de hoje à tarde eu destaco como que o Wesley e o Yuri Alberto vão encaixar. A chegada do Wesley significa a saída do Yuri Alberto?
Não. E eu explico tudo nesse vídeo. Vai lá dar uma olhada que é bem interessante as informações que eu trago e até uma leitura em relação a como deve jogar Wesley e Yuri Alberto juntos, tá? O Marinho, vamos falar sobre o Marinho, porque a direção do Internacional também procura pontas. E um dos pontas é o Marinho, que quer sair do Santos, mas está aguardando propostas de fora do país, preferencialmente do mercado asiático, que paga bem porque ele quer fazer o último pé de meia. A grande questão é que hoje, conversando com colegas que cobrem o dia a dia do Santos, eles me garantiram que os dirigentes do Santos deram para eles garantias de que até o momento não houve nenhuma proposta do futebol brasileiro pelo Marinho. O valor que o Internacional, aliás, o valor que o Santos quer pelo Marinho é algo em torno de 5 milhões de dólares. O ano passado o Santos recusou uma proposta de 6 milhões de dólares. É verdade que se arrependeu, mas o Santos não vai vender o Marinho tão barato assim. Tem a situação da dívida do Sacha, que o Santos tem com o Internacional pela compra do Eduardo Sacha, que são pagas em parcelas e tudo mais. O Santos deu na bucha ao longo de 2021, e essa informação é nova, e eu obtive hoje com Gustavo Soler, repórter de Santos lá da Rádio Bandeirantes de São Paulo. O Santos pagou na bucha para o Inter 500 mil reais e conseguiu abater boa parte daquela dívida. A dívida hoje, ela está na casa dos 2 milhões de reais, se calcula. Então, não é um valor tão alto assim para o Inter conseguir um abatimento tão grande da compra do Marinho. Além disso, o staff do Marinho garante que o Internacional não é a prioridade dele no momento, que não há um encaminhamento com o Inter, porque ele está aguardando uma proposta de fora do país. De qualquer maneira, a direção do Inter segue tentando e segue monitorando esse jogador, porque se entende que ele é um dos pontas que se encaixa perfeitamente naquilo que o Internacional procura. E a gente fica esperando. Mas por enquanto, eu pelo menos não tenho confirmação de nada mais concreto, nada mais significativo em relação ao Marinho. Quem teve confirmação sobre possibilidade de jogador vindo para o Inter foi o All Sport. Eu também não tive essa informação, mas o All Sport informou que o Natan estaria interessando ao Inter. A matéria publicada pelo pessoal do All aponta que o Natan recebeu propostas do Internacional, do São Paulo e também do... tá aqui. Internacional, Fortaleza e Fluminense, não é São Paulo, Inter, Fortaleza e Fluminense, que aceitariam pagar o salário do jogador na totalidade. Ele deve ser emprestado do Atlético Mineiro para outra equipe. O Natan é aquele, o pescador, fez gol do Inter, inclusive, nessa temporada de 2021. Um meio-campista, muito bom meio-campista, e que o Atlético Mineiro está colocando no mercado porque não pretende ficar com ele para a próxima temporada. O Inter estaria sendo um desses interessados. Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Galo, nega. E antes que questionem, Natan por Edenilson não, tá? Natan por Edenilson não vai ser isso. Aliás, o Atlético Mineiro comprou ele do Chelsea por algo em torno de 20 milhões de reais. Ele é um jogador caro, mas o Edenilson ainda assim vale mais do que ele. Era isso, gente. Deixa eu ver se eu deixei mais alguma coisa aqui. Não, para fechar, vamos falar de KTO, porque eu vou dar a barbada de vocês. A barbada para vocês dos últimos dias, que é a malandrinha, tá? A malandrinha da KTO tá espetacular, ela tá saindo todo dia, são 4 jogos, e se tu acertares o placar dos 4 jogos, tu ganha 40 mil reais, apostando 2. Tu aposta 2 e tu pode ganhar 40 mil reais se tu acertar o placar dos 4 jogos. Por exemplo, nessa quinta-feira, aí tu aposta nessa quarta para jogar na quinta, as apostas são Bournemouth e Cardiff City, campeonato inglês. Nottingham Forest e Huddersfield Town. Manchester United, esses dois aqui são da segunda divisão inglesa, tá? Premier League, Manchester United contra Burnley. E na Liga Portuguesa, Porto e Benfica. Se tu acertar o placar desses 4 jogos, tu joga 2 pila e tu ganha 40 mil reais. Não há motivo para você não fazer esse jogo. É 2 reais, irmão. Tu pode ganhar 40 mil. Não há motivo para você não fazer esse jogo. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que ao longo dos próximos dias tem mais conteúdo aqui no ADUPLA. Sempre, sempre, sempre. Beijo!